Bom dia, meus queridos amigos e amigas. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo do bate-papo com o Dr. Luiz. E no dia de hoje nós escolhemos o tema com relação à justiça. Será que nós somos justos ou será que nós somos justiceiros, vingadores? Essa é a nossa questão. E ao longo desse vídeo, nós vamos discorrer sobre várias questões, em especial aquelas enriquecidas pela abençoada doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo 11 da terceira parte, que fala das leis morais, várias leis que acompanham a nossa existência, não só dos seres humanos, mas de todos os seres do universo, de todos os planetas, enfim, de toda a criação. E nesse capítulo 11 especificamente, Allan Kardec vai estudar a lei de amor, justiça e caridade. Importante notar que não existe uma divisão dessa lei. Essas três condições, esse tripé, se acham entrosados vamos dizer, nessa lei. Essa lei, tanto que ela está no singular, senão seriam leis de justiça, amor e caridade, se houvesse qualquer intenção de separá-las. Mas a lei divina não pode ser dissociada da caridade nem do amor, não é? Amor e caridade, porque elas compõem a atuação de Deus, que é amor, segundo o evangelista João, em todas as existências de todas as pessoas e de toda a sua criação. Então essa lei governa e encaminha todos os seres rumo à perfeição. Então, naturalmente, ela tem esse nome, né? Lei de Justiça, Amor e Caridade. E numa das questões, na questão 873 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas. A primeira colocação que a gente tem que fazer é que é um sentimento. Kardec pergunta sobre o sentimento da justiça. Nós conhecemos vários sentimentos, mas o ódio, a alegria, a infelicidade, enfim, todos os sentimentos que nós conhecemos, mas Kardec coloca que a justiça também é um sentimento. E a questão dele é se é uma lei natural ou se a gente aprende isso durante a nossa formação educacional com os nossos pais, com os nossos mestres e etc. né? Então, se é uma ideia adquirida ou ela é inata. Basicamente, essa é a questão, né? E a resposta é que esse sentimento está de tal modo na natureza que vos revoltais, falando da gente, né? A simples ideia de uma injustiça. Deus o pôs no coração do homem e é mais fácil encontrá-la no homem simples e inculto do que entre os homens de muito saber. Então a resposta lapidar, né, completa, é que sim, ela é uma lei natural e faz com que nós nos revoltemos, fiquemos inconformados perante qualquer injustiça. Independente de ser uma ideia adquirida ou não, ela é realmente um sentimento inato e que faz com que a gente se revolte. E a segunda colocação é que Deus colocou no coração, ou seja, no sentimento, na consciência, aonde estão todas as leis divinas de acordo
uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 621. Onde é que estão todas as leis de Deus? Na nossa consciência, no nosso coração. Ok? Então, o sentimento da justiça também está lá. E o complemento da resposta é que os homens simples a possuem em maior quantidade do que os doutos, os sábios, né? Por quê? Porque o orgulho faz empanar esse sentimento. O orgulho, muitas das vezes, traz o quê? A malícia, o interesse pessoal. E aí as pessoas que têm uma condição intelectual de raciocinar rápido e de tentar tirar vantagem de determinadas situações, trazem a justiça para si mesmo, né? Com interpretações particularistas com relação a esse sentimento, desde que lhe traga benefícios, então vai por um caminho ou vai por outro. Na 874, também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se ela é uma lei natural, e se ela é uma lei natural, por que cada um entende a seu modo? Porque cada um tem um sentimento de justiça completamente diferente do outro. E a resposta também bastante clara é porque a ela se misturam as paixões, provocando falsos pontos de vista, naturalmente de acordo com o interesse pessoal. Como dissemos, né, com relação às pessoas mais intelectualizadas, mas não só, né, também as pessoas com menos raciocínio, com menos capacidade de lógica, também vão interpretar a justiça de acordo com o seu interesse pessoal, né? Desde que prevaleça o egocentrismo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, então a pessoa vai trazer para o seu ponto de vista aquilo que ele considera justo, desprezando, na maioria das vezes, a opinião e o efeito dessa justiça nas outras pessoas. Desde que o beneficie, então ele acha justo. Se não beneficiar, se trouxer qualquer tipo de aborrecimento ou prejuízo, aí já é uma coisa injusta, que é o que a maioria das pessoas faz quando é acometido por uma tragédia, por uma dificuldade, por um obstáculo, né? Achando que aquilo, uma enfermidade, achando que aquilo é absolutamente injusto, que ela não merecia. Muitas pessoas no mundo, 7 bilhões do mundo merecia, mas ela não. Ela não tinha que passar por aquilo ali. Então é por isso que é variável, né? Essa questão é muito importante, de por que se é uma lei inata, por que ela varia tanto? E como diz a resposta, é porque aí estão misturadas as paixões e o interesse pessoal naquela circunstância e naquela situação. Então, vai variar ao infinito de acordo com a quantidade imensa de seres humanos, tanto encarnados quanto os desencarnados, né? Na 875, também do Livro dos Espíritos, então Allan Kardec pergunta qual a definição, então? Né? Se a gente pode definir justiça, como a gente definiria? E a resposta é: consiste no respeito ao direito de cada um. Respeitar o direito de cada um. Isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente até vai comentar aqui com vocês. É aceitar o outro como ele é. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier, né, como ele encarava o mundo e as pessoas. E ele falou: eu encaro o mundo e as pessoas como elas são e tento me melhorar a cada dia. Esse realmente é o objetivo nosso, né? Porque ficarmos de olho no cisco daquele, né, do nosso irmão que o possui, se nós temos uma trave no nosso olho.
como diz o Evangelho do Cristo. Então, perdendo tempo, desperdiçando tempo, todas as vezes que a gente está muito vinculado, preocupado com a atuação, o que o outro está fazendo, nós estamos desperdiçando o nosso tempo de reencarnação. É o nosso grande objetivo, que é transformarmos-nos pela forma de sentir a vida, não é só a forma de raciocinar. Aliás, ninguém se modifica pelo raciocínio. As pessoas se modificam através da transformação da forma de sentir a vida, as pessoas e as circunstâncias. Então, é isso que está sendo dito aqui. O respeito. Vou dar um exemplo bem simples. A pessoa não gosta da gente. Tem uma implicância, tem uma dificuldade de diálogo, consegue enxergar todo o nosso lado negativo com muita facilidade, não tem condições de avaliar nada de bom que a gente possua, não elogia, está sempre vendo alguma coisinha para te criticar ou para nos criticar. Então, pela justiça, por essa definição, ela tem esse direito, né? Claro que nós nos revoltamos, nosso ego fica ferido, magoado, querendo se defender e muitas vezes querendo atacar aquela pessoa, também encontrando defeitos, imperfeições, atitudes equivocadas para tentar empatar o jogo, não é? Mas é absolutamente natural e justo que ela não goste da gente, por mais difícil que seja para a gente aceitar. Às vezes é um parente, é um irmão, é um familiar, né? É um filho, um cônjuge, enfim, pode ser qualquer pessoa. Estou dando só esse exemplo, mas isso serve para tudo, né? A gente aceitar, respeitar o direito da pessoa ser do jeito que ela é. Depois a gente vai do centro espírita e fala de fraternidade. Ah, não, a gente tem que ser fraterno. Como é que você vai ser fraterno se você nem respeita a forma da pessoa pensar, agir e sentir a vida? Então essa definição de justiça, ela é absolutamente perfeita e completa. É o respeito ao direito de cada um. Na 875A, os espíritos vão responder a Allan Kardec, que pergunta assim: o que determina esse direito? Já que a justiça é parte do respeito ao direito, o que determina esse direito de cada um? E a resposta é que existe uma lei humana e uma lei natural. A lei humana nós conhecemos, né? São todos os códigos legislativos, todos os códigos de leis que nós temos, que tentam regular a vida pessoal, né? Quer dizer, a relação que deve haver entre as pessoas, a convivência, que ela se torne a melhor possível. Então, a lei humana, ela tem uma característica, porque ela é mutável e regula as relações sociais. Óbvio, né? Vejam como, desde os primórdios da humanidade, a lei tem se modificado. E a gente pode dizer que, né, na maioria das vezes, para tentar melhorar a relação, diminuir as discriminações, diminuir as próprias injustiças, né? Na medida que o homem avança moralmente na Terra, também as suas leis acompanham essa evolução moral. Embora a gente não concorde com uma série de leis que existem, né? Mas elas são apropriadas para esse momento, vamos dizer assim, o momento em que vivemos. Essa época, em especial nesse momento de transição,
planetária, né, da prova e expiação para a regeneração. Então, muitas dessas leis são equivocadas. Elas privilegiam, né, embora a lei fundamental diga que todos são iguais perante a lei, mas na verdade a gente consegue perceber uma série imensa, incontável de assimetrias, aonde determinadas pessoas e categorias são privilegiadas em detrimento de outras. Prova cabal daquilo que Santo Agostinho fala da humanidade num planeta de provas e expiações. É uma humanidade rebelde. Rebelde à lei de Deus, rebelde à lei da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, não é? Então é isso que faz com que essa lei seja mutável e que, na medida em que, por exemplo, adentremos brevemente a condição de planeta de regeneração, essas leis com certeza serão aprimoradas para beneficiar o coletivo, não o individual, que é o que acontece na maioria das vezes. E a lei natural? Essa é a lei humana. A lei natural, quando falar natural, a gente entende sempre como lei divina. Não foi Deus que criou a natureza? Então é uma lei divina. Essa é absolutamente imutável como Deus. Ela não muda. Então ela regula o sentimento da justiça, como dissemos, que está dentro do nosso coração, ativando o tribunal da nossa consciência. Claro que existem vários níveis de consciência. Por exemplo, a consciência do homem fisiológico, que só se preocupa em bem-estar material, em prazer, para ele, a sua consciência diz que ele tendo satisfeito aquelas exigências, aqueles desejos, aquelas paixões, está tudo bem. Então esse é um nível de consciência primitivo, próximo do animalesco, onde a pessoa tenta apenas beneficiar o seu corpo físico, seus instintos, suas paixões e seus desejos. Esse é o instinto primitivo da consciência. Na medida que o homem vai evoluindo moralmente, então ele passa a se preocupar mais com aquilo que é coletivo. E ele passa a respeitar mais a lei natural, que é a que está inscrita no seu coração pelas mãos divinas, aquela que foi colocada lá. Aí na 876, também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar qual a base da justiça da lei natural. Né? Existe uma base para a gente tentar entender, assim, mas assim, uma regrinha, uma cartilha, para a gente entender o que é natural, o que é humano. É basicamente essa a questão inteligentíssima de Allan Kardec, né? É o questionamento. Como é que a gente sabe que a lei é natural? Qual a regra? E a resposta: o Cristo disse: desejai para os outros o que quererias para vós mesmos. Desejai para os outros aquilo que quererias para vós mesmos. Então veja que coisa interessante, né? Nós, pelo nosso interesse pessoal, dificilmente respeitamos isso. A nossa sociedade é uma sociedade de competição, onde um está querendo sobrepujar, usando meios lícitos e ilícitos para tentar vencer e às vezes até derrubar o adversário. Então essa lei dificilmente é respeitada. Você desejar para o outro que está competindo com você que ele se dê bem, em detrimento da sua própria conquista.
onde isso é reflexo da educação, em que desde pequenininha a criança aprende a competir. Nos colégios tem as classes especiais dos alunos mais inteligentes em detrimento dos menos inteligentes, que ganham estrelinhas, que ganham não sei o quê, né? Então, desde pequenininho existe um estímulo à competição e não à solidariedade. E, naturalmente, isso vai afetar a prática dessa lei natural, que é desejar o bem do outro também. Não é que a gente não vai desejar o nosso próprio bem, mas desejar também a melhoria do coletivo através da melhora do outro, né? Outra coisa para a gente analisar é que a questão da justiça está no Sermão da Montanha. É a quarta bem-aventurança. Lembram, né, das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, né, os humildes, etc. E na quarta bem-aventurança é aqueles que, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Já dissemos aqui, vamos repetir, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças são uma escada. A cada bem-aventurança nós subimos um degrau rumo à perfeição. Então esse é o quarto degrau. Aqueles que têm fome e sede de justiça, que querem, de certa forma, querem um mundo melhor, querem um mundo mais justo, mais equânime, onde todos possuam o quê? As mesmas oportunidades e chances. Então, para esses, em primeiro lugar, com a evolução da humanidade, essas oportunidades vão sendo gradualmente, mas melhoradas. E realmente as oportunidades vão sendo melhor distribuídas ao longo do tempo, né? Vejam, por exemplo, as leis trabalhistas que existem hoje e que há séculos atrás não existiam, forçando o homem muitas das vezes à exaustão no seu trabalho. Então, essas leis vão se aprimorando com o tempo. Então, por isso que o Cristo afirmou, todo aquele que tem sede e fome de justiça, fica tranquilo que com a evolução moral da humanidade, isso vai ser atingido. Fora que, pela lei da reencarnação, nós sabemos que temos grandes débitos de outras vidas. Então, as dificuldades sociais que passamos, familiares, de emprego e etc., tem, na maioria das vezes, conexão com esses equívocos de outras vidas. Quando, por exemplo, podemos ter sido patrões muito exigentes, muito cruéis até, e numa outra existência a gente vai sentir o reverso, né? Vai ter que passar pelo reverso, sendo também oprimido, passando pelas mesmas circunstâncias que nós no passado imputamos a outras pessoas. Então, nosso irmão Haroldo Dutra Dias, né, numa palestra, até já citei aqui, mas vou repetir, ele diz assim, olha, 7 bilhões de almas fazendo bobagem todo dia nós fazemos alguma bobagem, cometemos injustiças, é óbvio que isso gera um clima geral, né, coletivo, uma egrégora mundial de equívocos e de injustiças. Porém, ele disse assim, existem muitas injustiças, mas nenhum injustiçado. Porque por essa necessidade de nos quitarmos, de repararmos aquilo que fizemos em outras vidas, nós seremos naturalmente visitados pelas dificuldades, pelas provações, né? E por coisas que aparentemente são injustas, não é? Então a pessoa tem um câncer, né? E fica assim, mas por que isso aconteceu comigo, e etc.
quando vai olhar o passado, tem uma causa etiológica bastante importante nos excessos, nos equívocos, e o câncer, ou como qualquer outra enfermidade, está, de certa forma, depurando, funcionando como um verdadeiro alambique, retirando as impurezas do perispírito, e a pessoa se acha injustiçada. Acha que não devia estar passando por aquela prova, que não merecia, que não fez nada nessa vida para merecer. Mas talvez tenha sido nessa vida mesmo que fez por merecer, como no caso eminente, conhecidíssimo do nosso querido André Luiz, espírito André Luiz, que confessa, né, no livro Nosso Lar, que teve o câncer decorrente dos excessos na área da alimentação, da bebida e da sensualidade. Na mesma existência, nem foi de outras vidas. Então, nós colhemos, como disse o Cristo, centavo por centavo. Né? No Evangelho está ceitil, mas é centavo por centavo daquilo que nós praticamos de equívoco, porque transgredimos a lei da justiça que está no nosso coração. Né? Nós queremos que todos sejam justos com a gente, mas será que a gente está sendo justo com as pessoas e com a própria vida, com as nossas escolhas? Então esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Então é uma quarta bem-aventurança, e que todos, na medida que nós evoluirmos para a perfeição, a gente vai ver que, como afirmou Cristo, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba. Ou seja, está tudo de acordo com essa providência divina. E a lei divina, como falamos, né, ela é de amor e caridade, ela é diferente, bem diferente, a matemática dela é diferente da nossa, bem diferente. Por isso que eu botei no tema de hoje, né, esse questionamento: será que nós somos justos ou justiceiros? Porque quando acontece alguma coisa que nos ofende, que nos machuca, a gente quer uma reparação imediata na mesma proporção, né? Quase uma lei de talião, olho por olho e dente por dente. E a lei divina é diferente, porque o Cristo afirmou que existe mais alegria na recuperação de um pecador do que na atuação de 99 justos. 99, e naquela época a palavra justo, ela queria dizer também bom, homens bons e justos. Então, que seria mais importante, haveria mais alegria da parte do plano espiritual de uma pessoa que se recupera do que 99 que estão atuando no bem. Olha como a matemática é diferente. A nossa é quase um por um. Nos ofendeu, a gente quer logo que aquela reparação venha naturalmente desejando às vezes o mal daquela pessoa, que ela sofra também, se você é abandonado, se você é discriminado, então você quer que exatamente do jeito que você sofreu, aquela pessoa também sofra. E quando a gente é reencarnacionista, às vezes é pior, que a gente diz assim: não, se ele não vai pagar nessa, mas na outra ele vai pagar. Tem certeza que depois, né? A gente ainda diz assim: a justiça do homem falha, mas a divina jamais, como se a justiça divina fosse uma justiça de punição, quando não é. É de amor e caridade, obviamente, de reparação e de educação. Educa o espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, também, essa semana nós tivemos a tela no André Luiz, no Santo Espírito André Luiz, no receituário. A nossa irmã Ana Sprangler me deu uma ótima dica, que a gente leu esse trecho do capítulo 27, o item 21, que fala da justiça divina, né? Também dá uma definição bastante diferenciada e completa.
O homem sofre sempre a consequência de suas faltas, e não há uma só infração às leis divinas que não acarrete uma punição. Nenhuma. Já falamos aqui, né, com relação à culpa, que todas as vezes que nós faltamos com o dever, não cumprimos o nosso dever, que está na nossa consciência, então isso vai gerar, quando somos irritadiços, cruéis, impacientes, intolerantes com as pessoas, prepotentes, arrogantes, enfim, qualquer atitude nossa que fira a harmonia universal, ela vai passar por aquilo que no livro Céu e Inferno, também do Kardec, no Código Penal da Vida Futura, são as 3 fases de recuperação de uma falta. A gente tem que se arrepender dela, num primeiro momento, expiar, porque a gente vai sofrer em saber que nós temos aquela tendência, e por fim reparar. Então a gente tem que se arrepender, tem que expiar e tem que reparar cada falta que a gente comete. Então não é melhor a gente ficar vigilante, como nos recomendou o grande médico divino que é Jesus, que nós tivéssemos sempre muita vigilância e oração, quer dizer, ficarmos fiscalizando antes de abrirmos a boca, antes de emitirmos uma sentença, um julgamento. Vamos pensar direitinho, né? Vamos tentar conter esses impulsos. Aliás, é a definição do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende em dominar as suas más inclinações. Essa é uma responsabilidade nossa. Mas se a gente nem se autofiscaliza, como é que a gente vai dominar alguma coisa que a gente não está vendo? Não é? Ainda continua, né, no item 21. A duração do castigo é indeterminado, pois está subordinado ao arrependimento do culpado. Esses termos, né, a gente hoje em dia tem uma conotação um pouco mais branda, né? Esse negócio de pecado, punição e tal, é reparação. A reparação ela vai ter um tempo indeterminado, por quê? Porque, como dissemos, ela vai depender do arrependimento da pessoa. Enquanto ela não se arrepender, que é o primeiro passo, a reparação não vai ser feita, porque ela acha que está certo, ela acha que é justo, que ela fez o que tinha que fazer. Vou dar um exemplo aqui da minha querida e saudosa mãezinha, né, que já partiu para o plano espiritual. Então ela aprendeu desde pequeno que ela poderia agir, às vezes com agressividade, gritando e etc., porque a sua descendência era italiana. Então ela sempre dizia para a gente, não, mas o italiano é assim mesmo. A gente briga, a gente grita, a gente xinga, mas depois está tudo bem. E eu sempre falava, mãezinha, depende para quem está bem, né? Porque para quem escutou, quem foi ofendido, quem foi agredido, né, quem foi humilhado, não vai ficar tão bem assim, né? Então não adianta ficar inculpando a ascendência italiana, né, para justificar uma má tendência. Como diz aqui, nós temos que dominar essas tendências e não ficar colocando no corpo, né, ou na nacionalidade, na ascendência, a responsabilidade daquilo que é nosso. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Falamos da culpa, né, há um tempo atrás. Em vez de ficarmos culpados, vamos nos tornar responsáveis pelo domínio dessas más inclinações. E por fim, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, sendo, porém, necessária a devida reparação. Então, se a gente se arrepende, que é o primeiro passo, a gente roga a Deus perdão pelos nossos equívocos, etc., e ele vai nos conceder a força, a coragem, a resignação e a esperança para modificar e para reparar.
Porque, como dissemos aqui no exemplo da minha querida e saudosa mãezinha, né? Se você humilhou, você tem que ir lá pedir desculpa. Não adianta rezar a Deus, Senhor, perdoe porque eu sou assim mesmo, eu sou agressivo, eu sou intolerante, eu sou prepotente. Né? Não, absolutamente. Nós temos que reparar, além de pedir a Deus que Ele nos conceda essa esperança, nós temos que reparar o mal que foi realizado. Como? O amor cobre a multidão de pecados. Só o bem praticado é que vai, com certeza, neutralizar os efeitos danosos daquilo que a gente praticou. Aliás, tem uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo que fala disso, né? Que o problema não é o ato em si, são as consequências que esse ato acaba acarretando na vida das pessoas. Isso sim é que vai se nos tornar um mal muito grande, porque nós estamos transgredindo, em especial, a lei da fraternidade. Então esse era o bate-papo que eu queria ter com vocês hoje, para a gente se questionar se a gente busca, melhor dizendo, realmente a justiça ou se a gente busca a vingança. Se a gente, de alguma maneira, está desejando que aquela pessoa sofra tudo aquilo que nós sofremos também. Se isso acontecer, nós não estamos lá no quarto degrau das bem-aventuranças com sede e fome de justiça. Estamos com sede e fome de vingança, o que absolutamente não é cristão, nem está dentro das leis divinas que estão no nosso coração. Então, vamos encerrar? Hoje eu trouxe de novo o meu predileto Gonzaguinha, numa música que fala exatamente sobre essa questão do coração, né? De como o nosso coração, né, já com convivência com tantas pessoas, situações e circunstâncias, né, ele amadurece, mas ele sofre muito também, né? Então a música é Diga Lá Coração. Eu vou ler um trechinho, mas vou botar o link para que vocês escutem essa belíssima música do meu querido e saudoso Gonzaguinha. Diga lá, meu coração, conte as histórias das pessoas, das estradas desta vida. Chore essa saudade estrangulada. Fale, sem você não há mais nada. Olhe bem nos olhos da morena e veja lá no fundo daquele o sol da primavera. Né? Os olhos de todos nós seres humanos que merecemos o respeito e a justiça divina, existe uma belíssima primavera. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela atenção, pelo cuidado e a solicitude que vocês estão tendo comigo e com esses vídeos. Uma ótima semana para todos e fiquem com Deus. Namastê. Muito obrigado.